Olá pessoal, meu nome é Luiz Marques, sou CEO e fundador da Lucrum e hoje é o nosso primeiro episódio do Lucrumcast, nosso podcast onde iremos estar falando sobre empreendedorismo, gestão e finanças. E hoje eu tenho o prazer de receber o Chateaubriand Reis, um cliente antigo nosso, uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu admiro também. Chateau, muito obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo e agregando aí na nossa jornada como sempre. Chateaubriand, ele é fundador da Tactics e CEO, ele é presidente da ACAD, Associação do Cearense dos Agentes Digitais, e também diretor de marketing do Ferroviário Atlético Clube. Chateau, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui, né? Assim, nós somos parceiros de longas datas, então a felicidade é duplicada, né? E de estar fazendo, né, parte desse primeiro Lucrumcast, né? Muito Exato. feliz. E como você apresentou, né, são tantas ações, são tantas atividades no dia a dia, né? Acredito que vai ter muita coisa bacana para a gente conversar aqui. Show de bola. Bom, Chateau, é, te apresentei, tu tem uma jornada, né? Eu já conheço, mas eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes, né? Você tem uma transição de carreira também, né? O qual eu acho extremamente positiva, né? Eu acho que também tem muita coisa bacana para tu estar comentando sobre mudança até de país, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua jornada empreendedora, como é que você chegou aonde você está, né, com a Tactics, com a CAD, também tua relação com o ferroviário. Então, conta pra gente aí como é que o Chateau conseguiu chegar nesses três lugares hoje em dia. Para dizer o momento atual, né, eu preciso voltar um bocadinho no passado aí. Eu sempre gostei muito de criatividade, né? Sempre fui um cara Uhum. muito criativo, de desenhar, de criar realmente, né? Então, desde a da escola e tudo mais. É, mas como na minha época, assim, a informática estava muito em alta, né? Minha primeira faculdade foi informática, né? Porque eu achava que na informática ela ia abrir horizonte para, né, questão de criações e tudo. Acabei até me frustrando um pouco, porque quando eu cheguei lá era muita programação, muita estatística, matemática, etc. E aí eu, poxa, não é bem isso que eu quero, cara. Eu gosto, mas eu queria algo mais criativo. Pensei em ir para publicidade, mas é, é, queria era design. E não tinha aqui em Fortaleza, né? O curso mais próximo de design que tinha era em Campina Grande, que é referência e tudo mais. Até que a FANO, na época, hoje já mudou até de nome várias vezes, né? Virou DevRai, hoje em dia, enfim, nem sei mais qual nomenclatura tá, mas a FANO trouxe o curso de design para cá, para Fortaleza. E aí eu, poxa, é isso que eu quero. E aí, paralelamente à informática, né, que eu continuei fazendo na época da Unifor, eu fui fazer design na FANO, né? Acabei me formando, sou da primeira turma de design do estado de Ceará, né? Uma turma Uhum. bacana, hoje em dia tem muitos profissionais amigos aí, né, nos mais variados locais. E aí o design amplo, né, que era design de produto, design gráfico, design de embalagem, design de interiores, mas a minha área sempre foi mais ligada à internet, né? Mais nessa área de design web, né? Antigamente eu era o famoso webmaster, né? Web designer, né? Que fazia tudo, né? Não tinha rede social, não tinha nada. A gente fazia site. Então eu criava o site, implementava, hospedava, criava os e-mails, botava para rodar, Fazia né? tudo. Fazia tudo, né? Hoje em dia até a gente pode falar um pouquinho mais depois que as coisas estão mais selecionadas, né? Mas é, é, as pessoas estão fazendo só alguma coisa aqui e acolá, né? Antigamente a gente fazia tudo, cara. Não, hoje eu só faço o layout, não, eu só faço a programação, hoje eu só faço a performance, não faço o criativo não, né? Então, mas antigamente a gente fazia tudo, até porque não tinha tantos profissionais ainda naquela época, né? Isso eu estou falando de 2000, 2001, né? Eu entrei na faculdade em 99, né? E nessa mesma época eu consegui o meu primeiro emprego. Trabalhei durante 7 anos na Ivia, que é uma empresa de tecnologia, né? Que até foi vendida recentemente. Ela foi vendida para um grupo de fora. Mas trabalhei durante 7 anos lá e foi lá onde eu tive toda a minha escola prática, né? Sou muito amigo dos antigos donos, né? Foram verdadeiros mestres para mim, né? Assim como os mestres da faculdade, eles também foram mestres para mim no mercado, no dia a dia, né? E ali eu já comecei também a trabalhar com grandes clientes, né? Tive o prazer de fazer o primeiro portal do governo do estado de Ceará, né? O ceará.gov.br, que hoje é super Uhum. conhecido, né? Foi a gente que lá atrás na Envia fez esse projeto. O primeiro internet banking do estado do Ceará, o antigo BEC, que nem existe mais, né? O pessoal me olhando ali O pensa que eu back dos sou, pensa que eu sou um peixinhos. dinossauro aqui, tá? Mas não sou tão velho assim, não, sou um pouquinho só, né? A gente fez o Internet Bank do Beck, né? E dentre outros, né? Projetos para o M. Dias Branco, J. Macena e tal. Então, eu tive a oportunidade, né? Ao mesmo tempo que estava na faculdade aprendendo a questão, né? Acadêmica, enfim, já está dentro do mercado. Isso é muito importante, né? Você Com poder certeza. conciliar, né? Tem outras profissões que não dá, né? Profissões da medicina,
direito, etc., você não consegue muitas vezes, mas a nossa, né, assim, a gente consegue ter essa função prática, né? Então foi aí onde tudo começou, né? A gente estava até falando um pouquinho antes de começar Uhum. aqui, né? De você empreender sem ser empresário, né? Então, antes de ser empresário, eu empreendi muito dentro da Ivia, no caso, né? E lá eu tive a oportunidade de viajar. A Ivia começou a fazer uns projetos para fora de Portugal. E aí eu ia, passava um mês, passava 3 meses, voltava e tal. Até que em 2007 eu tive a oportunidade de ir de vez para Portugal. Morei 5 anos lá. Trabalhei no Barclays Bank, que é um banco Um banco inglês, né? inglês, Com né? atuação em Portugal. E aí na volta, né? Fundei a Tática. Essa história é longa, né? Eu tô tentando resumir aqui, mas foi quando eu voltei em 2011 que aí eu resolvi, né, virar empresário, né? E Já lá era, já era no. empreendedor, virei Sim. empresário. E no banco, quando tu chegou lá de vez em Portugal, Chateau, qual era a tua função lá? Quais eram tuas atividades? Eu era o famoso web designer, né? Eu Uhum. fui contratado para a área de marketing para ser o web designer, né? Eu cuidava, né, tanto da parte internet, ou seja, do site externo, como da intranet, né? Eles tinham uma intranet bem forte lá, né, interna. Então eu basicamente era o designer, né, desses sistemas e vários outros, né? Uhum. Então como ele também patrocinava na época o campeonato inglês de futebol, acho que ele Sim, patrocina, né? sim, O sim. Barclays Premiership. A gente tinha muitas ações para o campeonato inglês em Portugal, né? Porque tinha o Cristiano Ronaldo na época estava no Manchester, então a gente fez uns trabalhos bem bacanas envolvendo aí esse campeonato. A gente fazia alguns sistemas, né, uns hot sites e tal. Então a minha função era essa, eu era o designer do ambiente de marketing, né? Tinha uma diretoria de marketing e eu ficava nessa parte criativa, digamos assim, web, né? Uhum. Junto à web. E aí tu veio pro Brasil e fundou a Tactics. Então, durante esse período lá, né, eu já conversava com alguns amigos aqui, é, e a Tactics, na verdade, né, ela surgiu não é, é, originalmente do que ela é hoje, uma agência de marketing digital, né? Ela surgiu como agência de marketing esportivo. Claro que tudo envolve digital, tudo envolve online, mas originalmente a Tactics era, né, uma agência de marketing esportivo. Eu tive dois sócios, o Evandro Ferreira Gomes e o Arthur Ferraz, dois caras, né, da área esportiva, da área de comunicação. E aí, enquanto eu estava em Portugal, eles começaram a perguntar, cara, quando é que tu volta? Enfim, eu já estava formado, né, eu viajei já Uhum. formado, tudo mais. Aí ele, quando é que tu volta? Eu tive a oportunidade, só um parênteses também, de fazer um mestrado em marketing lá em Portugal, né? Me formei pela Universidade Lusófona, né? Eu brinco até que eu uni o útil ao Com desagradável, né? certeza. O útil para mim é criar, né, entender de marketing e tal, e o desagradável é entender de tecnologia, então eu consegui unir ali informática, design e marketing, né? Um Uhum. tripé que hoje me ajuda aí na carreira bastante. E aí eu já conversava com eles, né, sobre essa minha volta, e eles, cara, é, vai ter um movimento muito grande aqui no Brasil de grandes eventos esportivos. Vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada, vai ter Copa América, enfim, vai ter muitos eventos esportivos. E eu acho que a gente poderia ganhar, né, dinheiro, ser precursor aí na área de marketing esportivo. Uhum. E aí, pô, tem tudo a ver, porque eu já trabalho com marketing, né? Tem uma veia esportiva, um DNA esportivo muito grande, né? Porque Sim. meu pai já foi presidente do Ferroviário, sempre esteve envolvido com esporte, então eu tinha esse DNA esportivo aí, juntado ao marketing, web e tal. Pô, tem tudo a ver, bora. E aí nós três, né? Na verdade, eu fundei a Tactics até mesmo antes de voltar de Portugal, né? Formalmente. E aí a operação já começou a rodar aqui com eles. Aí quando eu cheguei, né? Me juntei e a gente começou, né? E aí conseguimos, né, uns resultados bem bacanas de início ali. Nós fomos a agência de marketing esportivo da Federação Cearense de Futebol por 2 anos. A gente trouxe grandes empresas para cá. Teve uma época que o Campeonato Cearense era chamado de Cearense Chevrolet. A gente que trouxe a Chevrolet para cá, fez ativações de marca com ela, muito bacana. Trouxemos a Vivo, na época começaram a ter os cartões digitais de ingresso, né? Foi a gente que implementou também. Uhum. E aí a gente trouxe a Vivo para bancar isso. Antigamente os ingressos eram tudo de papel e tal, né? Depois começou a ter, né, leitura de QR Code, etc e tal. E a gente trouxe a Vivo para cá, dentre outras ações, né? A própria TV FCF, que hoje funciona muito bem. A gente embrionariamente, né, lançou lá atrás. Ações nas redes sociais, ali estava começando, nessa época estava começando a surgir o Facebook ainda, né? Era a única rede social que tinha. A gente trabalhava ainda muito com site, com blog, e aí o Facebook era que a gente conseguia fazer a movimentação. Então funcionou muito. Foram 2 anos bacanas. A gente chegou a gerenciar carreira, né, digitalmente, de técnico de futebol,
de pessoas do esporte em geral, né? Tinha um menino, me lembro bem, de kart, era um campeão de kart brasileiro, e aí a gente fez um trabalho bacana de angariar patrocínio para ele, de fazer comunicação, enfim, foram 2, 3 anos ali de marketing esportivo, né? Só que aí a gente começou a refletir, né? Se realmente estava dando certo ou não. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente trabalhava o marketing esportivo, eu comecei a ver uma força muito grande no digital, como eu disse, estava começando no Facebook, né? Vinha ali o Instagram e tal. Eu fui para essa via digital também, e a gente meio que, durante algum período, a Tactics caminhou paralelo, mas com a veia digital e outra esportiva. Por mais que se misturassem, né? Tinha esses dois viés. E aí eles próprios, né, são grandes meus amigos hoje, chegaram para mim e disseram, cara, a empresa só tá rodando por conta do digital. O esportivo Uhum. enganchou. Já tinha passado os grandes eventos que a gente tinha falado, né? Enganchou. Então eles foram muito sinceros comigo e disseram, cara, toca o barco aí. A gente vai sair, a gente divide o que tem aqui e tudo mais, fica com a marca. Inclusive eu aproveitei para trocar a marca, fazer um Uhum. rebrand e tal, aquele negócio todo. E aí toquei o barco, né? Dei 2 passos atrás, né? A gente tinha uma sede ali na Santos Dumont, bem bacana, com a equipe já, né? Toda montada para isso. Eu acabei desfazendo da equipe para poder dar um passo atrás, passei uns dias em casa ainda pensando, né, nessa reformulação, até que engrenei, né, para a área do marketing digital, né, que é o que a gente faz hoje. E não foi fácil, né, Chateau? Porque houve aí uma transição de carreira, querendo ou não, né, você fez mestrado lá, estava consolidado lá, trabalhando num dos maiores bancos do mundo, né, querendo ou não, morando num país que oferece uma qualidade de vida, né, para você, para a família, e te fez vir para o Brasil uma oportunidade de empreender, né? Em resumo, é isso. Você sempre foi lá atrás empreendendo da empresa que trabalhava, né? Eu acho que todo mundo no começo é um marketplace. Sim, Você acaba fazendo de tudo um pouco ali, né? Para validar até sua marca para você mesmo, exatamente. né? Se você realmente consegue Você ali vai se dar testando, né, se vai... testando, dar conta do recado, eu consigo. Bom, eu sei que eu sou muito bom operacionalmente, eu detenho ali o conhecimento passo a passo para entregar, mas será que eu sei me relacionar, né? Será que eu sei construir ali um futuro bacana, Sei gerir, né, se né, gerir? E não deve ter sido fácil, né? Tomar a decisão de vir para cá e assim que você chegou aqui, teve eu acho que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com essa parte esportiva e depois, não vou dizer um banho de água fria, né? Porque eu sei que você é muito ligado ao esporte, ao futebol, então acho que talvez tenha sido um pouco difícil para você, né? Mas depois você conseguir tocar o barco sozinho, né? E não é fácil. E seguindo ali o caminho, né, somente do marketing digital, eu digo somente, mas é um mercado, um sim. segmento extremamente amplo, né? Então acho que tem muita história, acho que vai ficar muito pouco, 1 hora de É, podcast é, aqui, é. né? Acho que muita gente se interessa em escutar nos detalhes, mas assim, o que é que te fez ter tantas mudanças e encarar os desafios que iam aparecendo na tua jornada, que a gente está falando de um aqui, né? Ao longo de 10 anos, se eu não me engano, né? A Tactics tem 12 anos, completou 12 agora anos em já, janeiro já. Foi quando deve eu, ter vo- tido foi quando, vários, foi quando né? eu voltei de Portugal em 2011, né? Uhum, Fundamos a Tactics e agora em 2013 ela já completou 12 anos, né? Nessa carreira. Você falou bem aí da questão dos desafios, né? De decisões, né? A vida passa muito por decisão, né? E uhum, especificamente a vida do empreendedor, do empresário, enfim, do trabalhador em geral, passa muito por decisão, né? Eu confesso que por mais que eu tenha, né? Tô contando aqui só um resuminho e ainda estamos no começo, mas por mais que eu tenha tido muitas mudanças e muitas, né, desafios enfrentados, eu não sou um cara muito de aventura, de arriscar, não, né? Eu ao mesmo tempo que acredito no que eu possa fazer, aproveitar, eu sou mais de aproveitar as oportunidades do que realmente arriscar e me aventurar. Tanto é que na ida para Portugal, tem muita gente hoje, né, e não tem nenhum problema nisso, uhum. né? Pô, quero ir para Portugal, vai, bota a sacola, né, a mochila nas costas, vai-se embora e se aventura lá, show de bola, né? Eu parabenizo e muitas vezes dá certo. Não tenho essa coragem. Eu fui para Portugal porque realmente surgiu a oportunidade e eu abracei, né? Claro que eu fiz por onde essa oportunidade Sim. surgir, né? Da mesma forma, quando eu voltei,
para fundar a Tactics e me dedicar nisso, né? Surgiu a oportunidade, né, nessa conversa com esses meus antigos sócios, e eu abracei e vim, né? Não foi uma coisa que, rapaz, eu vou me decidir hoje virar empresário do nada, largar tudo e tal. Não, né? Então foram situações. Tanto é que no primeiro ano de volta de Portugal, eu ainda fiquei trabalhando com a Ivia como cliente fixo ali, né? Foi também uma situação que quando eu voltei, a Ivia falou assim: Chateau, vai voltar? Então volta para trabalhar aqui. Aí eu, não, cara, eu acho que é uma oportunidade da gente dar uma cisão, eu quero realmente ser. Então vamos unir as duas coisas, né? Uhum. Você monta sua empresa, mas continua nos atendendo aqui um pouquinho. Então essa transição foi muito importante, né? Até questão financeira mesmo, né? Sim. Porque eu tinha uma garantia mínima ali de um trabalho e ao mesmo tempo podia me arriscar mais na Táticas, né? Então essa decisão é difícil, mas ao mesmo tempo que eu também não sou muito aventureiro, eu também não sou muito de arrepender nada, não, né? Porque o pessoal diz, rapaz, tu voltou de Portugal, por que que tu voltou de Portugal? Cara, eu tava bem lá, ganhando muito bem, né? Como você disse, trabalhando num dos bancos, né, maiores do mundo. Minha esposa estava lá comigo, né? Tava bem também. Foi quando a gente tomou a decisão de voltar, por saudade, confesso, Uhum. né? Que por mais que a gente more fora, o tempo que for, hoje eu tenho grandes amigos em Portugal, né? Inclusive brasileiros que moram lá 20, 25 anos, mas eles sempre são intrusos na casa dos outros, né? Você nunca tá na sua casa, né? Então eu tinha essa saudade, sabe? Esse bairrismo, querendo ou não. Então isso pesou muito, né? Assim, meus pais envelhecendo, sobrinhos aniversariando, meus amigos tendo alegrias, tendo tristeza, e eu não podendo participar do dia a dia, né? Isso me fazia muita falta. Por mais que eu tivesse um grupo bacana lá de amigos, mas é diferente, né? Então, eu uni aí a saudade com essa oportunidade e decidimos voltar. Aí muita gente pergunta, pô, tá arrependido? Não, cara, realmente, talvez se eu tivesse pra lá, né, não sei, né? Tem aquele filme do Efeito Borboleta, né, que é o Si, né? Não sei se tu já Uhum. assistiu, né? Se tivesse feito isso, o que é que tinha acontecido? Se tivesse feito isso, o que é que tinha sido? Se você ficar nessa noia, né, você fica, você Não, fica aí doido, né? não. Não Aí vai funciona. viver arrependido. Vai virar arrependido. Então, assim, funcionou, foi massa, né? Tô feliz demais com essa situação. E aí depois ainda teve essa outra mudança, né, do marketing Uhum. esportivo pro digital, mas também foi natural, entendeu? Assim, eu já vinha fazendo esse trabalho digital paralelo, foi quando, como eu disse, eles também, né, Sim. muito conscientemente conversaram comigo, e aí eu toquei o barco, né? E aí já são 12 anos de táticas, né, como eu disse. E aí nesse momento eu acabei tendo que me aproximar também, né, de outros players no mercado, que foi onde surgiu a ACAD, né? Não sei se vou entrar Uhum. nessa seara ainda, mas foi onde surgiu a ACAD, né? Na minha vida, na verdade, a ACAD já existia, surgiu a ACAD para eu poder, né, me aprimorar mais, né, e estar mais por dentro aí do mercado em si. Sim, sim, sim. Fala um pouquinho, Chato. Eu acho que é um exemplo muito bacana a CAD, né, dentro do ecossistema. A gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui na gravação, que eu acho que toda empresa deveria ter o papel de ser o principal investidor do seu mercado, né? E se você encontra pessoas que pensam da mesma forma e não se veem como inimigos barra competidores, né? Existe ali um sentimento de adição, de soma, né? Logicamente que no coletivo é muito mais forte do que individualmente, Foi né? muito. Fazendo uma alusão aqui com o esporte. Então acho um bom exemplo, acho que a forma, né, como vocês lá trabalham, né, não só na questão de engajamento, né, e tudo, mas eu acho que principalmente é um exemplo muito bacana para tu comentar rapidinho, né, como é que funciona a dinâmica, né, na prática, assim, e quais são os principais resultados, né, que você como empreendedor, não como presidente, mas ali como empreendedor, poxa, cara, isso para a gente agrega muito na nossa jornada. Né? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso, porque muitas das vezes a gente não precisa, poxa, vamos formalizar uma associação, vamos criar pautas. Para se começar, precisa começar, não se começa grande, né? Então acho que, poxa, você que tem uma empresa, não importa o segmento, né, e você conhece ali dois, três players, enfim, semelhantes ali seus, que prestam o mesmo serviço, algo muito similar, acho que vale a soma, né, Chateau? Acho que vale você se unir ali, até porque todo mundo tem um entendimento individualizado do serviço que você presta. Exato. Então, se tem um. Podemos ser complementares sempre, né? Exatamente, né? Então acho que e eu trago muito exemplo de vocês para lucro, nosso segmento, né, que é BPO financeiro e querendo ou não, falando a nível Brasil, a gente ainda está fazendo uma metáfora aqui, cortando o mato,
né? Então é uma coisa que eu carrego muito, me espelho em vocês, né? De quando começar a ter mais players, quando começar a ter mais prestadores de serviço, né? Fazendo algo semelhante, ou para mais, para menos, enfim, não importa, né? A gente se unir. Então, acho que seria legal aí tu comentar quais os resultados que isso te traz no teu dia a É, dia. hoje eu estou como presidente da ACAD, né, Associação Cearense de Agências Digitais. Hoje somos 32 agências, né, Uhum, do Ceará todo, não só de Fortaleza, tem agência do interior também, que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, né, de sim. realmente virar uma agência, uma associação cearense, que até pouco tempo era uma associação cearense que só tinha agência de Fortaleza, não fazia muito Uhum, sentido, né? E o que eu fomento lá dentro, o que eu prego, né, é algo que eu acredito realmente para a vida, né? Na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer isso e eu faço sim. com muita propriedade, que é fazer o que eu acredito, fazer aqueles meus, é, aquelas minhas premissas ali de sentimentos, padrões mesmo de vida, né? Tá dentro de mim, então eu trago isso pro dia a dia, que é essa questão colaborativa, né? Antes mesmo de ser empresário, né? Na minha vida é, de funcionário, né? Empreendedor na empresa dos outros, eu já tinha esse pensamento colaborativo, né? Então, na minha equipe, né? Porque tem muita gente assim, né? Que gosta de concorrer, né? Às vezes esconde alguma informação para o outro não trabalhar melhor do que ele, né? Não ajuda, cara. Eu sou totalmente o contrário, né? E às vezes, em algum momento, eu até quebrava a cara, mas não achava Uhum, ruim, não. Quebrava a cara por um lado bom, né? Eu sempre, muitas vezes, até fazia, até na época da escola mesmo, fazia o trabalho de um para não deixar o outro sem ser o trabalho e tal. É claro que tem que ter limitações quanto a isso. Mas assim, eu sempre quis essa questão colaborativa. Vejo que um cara chegou no trabalho agora, tá meio, eu vou lá, puxo ele pro lado, ensino, dou oportunidade, né? Sem me preocupar se ele vai tomar meu lugar ou se ele, né, vai ser melhor do que eu, não sim. tem problema nenhum, tem espaço para todo mundo. E aí eu carreguei durante a vida e hoje na CAD, como eu disse, né, eu fomento muito isso. É, e aí eu ouço até, é bem legal, alguns feedbacks, né, alguns depoimentos, né, de outras agências que estão na CAD e fazem parte de outras associações ou mesmo sindicatos. Eles me mostram, cara, é tão legal estar aqui na CAD porque a gente vê que é uma coisa genuína, uma coisa que não tem uma concorrência, a gente não quer se matar um ao outro, porque nas agências de publicidade tradicionais, né, há uma concorrência muito grande, né? Eles se tornam inimigos mesmo, né? Agências de publicidade tradicionais aí, antigonas, grandes, não tô nem falando de Ceará não, Brasil todo, vê o concorrente ali como inimigo mesmo, né? De roubar funcionário, entre aspas, né, trazer o cliente do cara para cá, de às vezes até fazer uma publicidade, uma propaganda, né? Falando mal do outro e tal. Claro, né, que a gente não tem que perder esse senso de concorrência que faz parte da vida, mas não é assim a todo custo, né? Então na ACAD eu prego muito isso, né? A gente muitas vezes faz trabalhos colaborativos, né? Inclusive a gente tem anualmente lá na ACAD o Prêmio ACAD, Sim. que é uma premiação, né? A gente intitulou e é verdadeira, né? Como a maior premiação de marketing, né? De publicidade em geral do estado do Ceará. E a gente premia os melhores cases dentre as agências que fazem parte. E existe uma categoria lá que é colaborativa, né? A gente pode inscrever um trabalho que eu e outra agência fizemos. Então a gente fomenta muito isso, né? Porque acontece muito. Às vezes um cliente me liga e diz: eu quero trocar de agência. Dá para a Tactics vir fazer um orçamento aqui para mim, tal, tal, tal. Peraí, cara, deixa eu entender primeiro o teu momento, né? Quem é a agência que está te atendendo? É a fulana de tal. Opa, eu conheço, deixa eu conversar com ela primeiro, né? Vou conversar, cara, o que é que tá acontecendo aí? Ele, realmente eu não tô conseguindo dar conta aqui de uma determinada coisa. Eu volto pro cliente e pergunto, cara, tu tá achando ruim tudo ou tem algo que ele, não, a agência até me atende bem, é só aquele ponto ali que não tá legal. Aí eu vou lá conversar com a agência de novo e digo, cara, eu vou te ajudar nesse ponto. E aí eu faço um trabalho colaborativo com ela nesse ponto. E aí vai se ajudando, entendeu? Do que simplesmente dizer, não, realmente tá aqui o orçamento, me contrata e chuta ela outra aí. Não funciona assim, sabe? Eu acho que a questão prestador de serviço, cliente, né, fornecedor, tem que ter uma relação mais duradoura. Eu sou a favor disso, né? De uma relação mais duradoura, mais sincera, até para maturar o negócio, para você confiar mais nas pessoas, né? Claro que não precisa ser nada eterno, não. Mas eu acho que Uhum. às vezes a gente é muito descartável, né? Não pode ser assim, né? Nesse nosso mercado, acho que essa questão descartável não funciona bem. Então, a gente já tem aí muitos legados, né? Especialmente, como eu disse, nessa gestão, né? São é uma gestão de 2 anos. Eu tô, né, tô com 1 ano e meio, vou terminar esse final do ano. E tenho, né, a felicidade e o prazer de dizer que realmente a gente conseguiu trazer aí essa noção, pelo menos, né, de sermos complementares muitas vezes, né? Nós somos concorrentes, mas nós somos parceiros.
estamos no mesmo barco, todo mundo, né? Então, se a gente quer crescer o mercado como um todo, a gente precisa se unir, né? Precisa criar padrões, precisa criar formas, né, de atendimento meio que unificado, né? Até para o cliente entender também e valorizar o mercado, né? A gente reclama tanto de, né, de prostituição, entre aspas, assim, de preços, né? Uhum. Que a gente deveria, né, olhar para si e realmente se abraçar e não e em vez de só ficar reclamando, né, fazer por onde acontecer. Então, acho que esses legados assim que eu tenho trabalhado e é isso que eu carrego não só para a CAD, né, mas para a vida, para a gente se complementar. Eu te escutando, escutando esse teu relato, né, que assim eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é muito verdade a frase: não existe empresa forte em ecossistema fraco, né? Exatamente. Então acho que é papel ali, né, não só do empreendedor, mas assim das pessoas que estão dentro daquele mercado, né, fazem, executam alguma atividade ali dentro, que tenham atenção e eu acho que o cuidado, o carinho, né, de ter ações ali que fomentem, né, o ecossistema. E aí, logicamente, que um ecossistema forte a gente não fala necessariamente sobre quantidade, né, mas sim de qualidade. Né, eu acho que o ecossistema, poxa, tem muitos CNPJs ali dentro, tem muita empresa, mas poxa, é um segmento que tem uma prostituição de preço muito grande, é um segmento ali que tem um turnover muito grande, o cara, poxa, a empresa ali não consegue manter um cliente por um ano, por menos de um ano, né? Então acaba que é um ecossistema frágil, apesar de talvez ter uma quantidade muito grande. A gente sabe que tem hoje segmentos que isso está acontecendo, né? Mas tem um ecossistema ali que podem ter poucas empresas. Eu pego até o BPO financeiro, né, como exemplo. Existem hoje poucas empresas no Brasil, muitas comparadas a um ano atrás, mais ainda comparada a 2 anos atrás, mas a gente vê que é uma turma que está nascendo ali, prezando pela quantidade ou pela qualidade. Eu acho que muito do que você falou faz muito sentido também, principalmente para mercados emergentes, né, que estão nascendo agora. Então acho que tem que ser uma prerrogativa e a gente, pelo menos é algo que lá dentro da empresa a gente também procura muito estar fomentando dentro dos nossos clientes, né? Então acho bem bacana isso. Porque só complementando, né? Além da gente fomentar entre nós agências, a gente precisa levar isso para o cliente entender isso também, né? Uhum, Eu acho que é uma evolução natural até da humanidade, assim, né? Do cliente entender, cara, eu tenho um prestador de serviço num determinado, né, segmento, eu preciso também contribuir com ele, né? Eu preciso, né? A gente estava até falando antes aqui do podcast, sobre alguns desgastes, né, que nós temos como terceirizados, né, uhum, e prestadores de serviço com alguns clientes, né, assim. E às vezes eu tento até fazer esse papel meio de psicólogo, né, para o cliente. Cara, quando eu vejo que o negócio está desandando, tem alguma pessoa lá que está tratando mal minha equipe, está reclamando de tudo, tá? Aí eu chamo ela para conversar. Cara, esqueça que eu sou teu, né, teu fornecedor, teu prestador de serviço. Eu vou tentar aqui conversar contigo de boa, como uma pessoa. sim. Tu acha que tá fazendo sentido isso? Realmente tu tá fazendo sentido? Vale a pena esse desgaste todo? Será que tu tá tratando bem as pessoas? Será que com esse tratamento tu vai conseguir melhorar o resultado ou vai piorar? Porque Uhum, a partir do momento que você fica, né, nesse embate, você desmotiva a minha equipe. Já teve cliente que eu tive que demitir o cliente porque sim, realmente não, né, e funciona. Eu acho que é super, né? Quem nunca demitiu o cliente que sim. demita porque é legal demais, né? Assim, você, É legal entre aspas, libertador. legal entre aspas, mas é libertador, porque, porra, né? Você ficar naquele negócio ali torna-se até um assédio muitas vezes, né? E você cai naquilo porque acha que tem uma frase que o cliente pode tudo, né? Não é bem assim, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso, até porque eu tenho uma frasinha que eu brinco muito, que é o seguinte: brinco com a seriedade, né? Que eu trabalho para ser feliz, eu não trabalho para ganhar dinheiro. O dinheiro é a consequência da minha felicidade. Mas eu trabalho para ser feliz. Se eu tiver ali triste, pô, mesmo que eu ganhe o dinheiro que for, não vale a pena, entendeu? Uhum, Não vale a pena. Eu acabei de falar de sim, Portugal, né? sim. Eu tava lá bem, mas não tava 100% feliz. Eu precisava voltar aqui para ter minha felicidade, né? Então é isso. Você tem que trabalhar até porque, né, a vida uma hora vai acabar, então se você não aproveitar esse tempinho que a gente está passeando por aqui, né, não vale Uhum, a pena. Então, realmente, essa questão de relação cliente e fornecedor, é nosso papel lá também com a Atacad de educar os clientes, sabe? Quando eu vejo às vezes um cliente chegar para mim e dizer assim, rapaz, já troquei de 15 agências e nenhuma dá certo comigo. Aí eu, será, cara, que o problema tá nas agências mesmo? Já trocou de 15 e nenhum deu certo.
Será que o problema é da agência mesmo? Acho que o problema tá contigo, não tá não? Dá uma verificada primeiro, antes de tu pedir um orçamento pra mim, passa um mês Sim. aí refletindo tua vida, porque não tá dando certo não, eu não vou te atender, né? Tem condição. Então é isso, né? Eu faço muito esse papel de psicólogo, às vezes, para poder, né, deixar o cliente realmente, inclusive nas nossas pesquisas de satisfação é, periódicas, né? Eu faço uma pesquisa, né, para o cliente responder sobre a gente e sobre ele. Eu pergunto, o que é que você está achando do Legal. nosso atendimento? Nosso Customer Success, né, que é um nomezinho Uhum. bonitinho, nosso CS lá. O que é que você está achando da nossa analista de tráfego? O que é que você está achando do nosso social media? Né, na NPS, de 0 a 10, né, você daria quanto tal? Então, tem a pergunta sobre a gente e depois eu pergunto sobre ele. O quão você está envolvido no projeto? Você acha que tem entendimento suficiente para estar no projeto, participando? Né? Como é que você tem refletido sobre o relacionamento com a nossa equipe? Então, coloco ele para responder isso, para ele refletir, Uhum. sabe? E aí funciona bem, sabe, cara? Eu percebo que às vezes o cara dá uma, rapaz, é mesmo. Acho que eu não tô tão bem aqui, Legal. não, sabe? Fica a dica aí para quem. Porque a gente só fica perguntando sobre a gente, né? Uhum. Mas é bom perguntar sobre ele também. Cara, diz aí, né? Esse ecossistema, cara, tem que funcionar bem, sabe? Eu gosto de ter cliente amigo, né? Claro que eu não preciso ficar o melhor amigo, tomar um ali e tal, Sim, não preciso sim. também disso não, mas eu tenho que ter cliente como amigo, né? De chegar para ele, até porque eu tô no dia a dia com ele ali, tô trocando ideia, ele tá participando do meu negócio, né? Então eu preciso dele bem, satisfeito, para que o negócio funcione, né? E aqui tá uma Sim, verdade entre nós dois, né? sim, com certeza. Eu sou, né? Você é meu fornecedor, eu sou seu cliente, né? E a gente, né? Até onde eu sei, a gente tá tendo uma relação bacana. Tá ótima a relação. E eu tava essa semana, não, desculpa, eu acho que foi semana passada, não me recordo agora. Eu vi uma frase bem legal, dando uma passada pelo Instagram, e aí eu vi uma frase que era a seguinte: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Né, Exatamente. que é uma verdade, né? E aí entra em vários sentidos, né? O que significa o CPF fraco, né? E tudo. E escutando muito aqui, né, a nossa conversa e tudo, eu acho muito legal os podcasts que conseguem tirar insights ali na hora, né? Eu acho que não só pela naturalidade, mas também porque eu acho que é uma forma da gente agregar e enriquecer mais o momento. Não sei se existe essa frase, mas me veio aqui à mente o que não existe CNPJ forte com KNAI fraco, Exatamente. Tá, né? tá dentro daquele, né, do Então, mercado do que forte a ali que você gente falou. estava conversando, né? Assim, eu acho que a empresa nasce com um objetivo muito claro de dar lucro, né? Oferecendo valor à sociedade ali e tudo mais. E o empreendedor ele tem que acreditar no que ele está fazendo ali, né? Eu acho que uma das formas de acreditar é também cuidando do que ele está fazendo, né? Cuidando da empresa dele, conhecendo muito bem o cliente, que é o que você faz, né? Deu exemplo agora aqui da pesquisa de satisfação, né? Onde eu acho que a melhor forma de você conhecer o seu cliente, lógico, tem várias formas, né? O tempo diz muito, sendo que é muito você, cara, deixa eu ver o que é, como é que ele se enxerga. Deixa eu ver aqui se ele, né, como é que ele pensa, Isso. talvez quais as primeiras palavras que ele usa para, poxa, dar a opinião dele em relação ali a um colaborador seu ou alguma ação sua. Né? Então acho que é uma forma de cultivar um ecossistema, até porque a gente sabe que o ecossistema está fora do escritório, mas também está dentro da empresa, né, com seus colaboradores, com seus clientes, né? Então muito bacana isso. Já fazendo, né, tu comentou aqui sobre a nossa relação, Chato, e com certeza, né, uma relação, eu diria que de muito sucesso, a qual eu tenho muito orgulho da nossa parceria, né, que é já de longa data, e eu queria até comentar sobre a gente, né, eu e o Chateau, a gente se conheceu pessoalmente, né, Chateau? E a gente, a Tactics e a Lucrum fecharam a parceria, se não me falha a memória, dia 26 de outubro de 2020, Olha aí. né? Então a gente tem aí quase 3 anos já, né? Mas o porquê isso é emblemático para mim? Porque naquela época a gente estava entrando, saindo de lockdown, né? Ali ainda estava meio que nebuloso, né? Poxa, vai fazer, o que é que vai acontecer, né? E o Chateau ele foi um empreendedor ali, você falou, né, Chateau, no começo, que você tem uma linha
um tanto quanto conservadora, né, na sua opinião, É. mas que você aproveita as oportunidades, né? Eu fico feliz de naquele momento você ter nos identificado como uma oportunidade para alavancar a tua jornada, né, e tudo. Mas eu também tenho total consciência, e isso me orgulha muito, né? E por isso que eu lhe falei no começo que eu tenho uma admiração por você, porque naquele momento ali, acho que a maioria dos empreendedores, né, iria, poxa, eu não vou fazer nenhuma aquisição, não vou fazer nenhuma contratação agora, pelo contrário, talvez eu esteja, né, me retraindo aqui, eu tenho que fazer caixa, porque eu não sei como é que vai ser lá na frente. E você teve ali a sensatez, né, de entender o momento, né, de não cair ali numa euforia, né, num pessimismo e entender que, poxa, a gente precisa andar para frente, né? E falando de lucro, falando do nosso serviço, né, que é o BPO financeiro, a terceirização financeira, é uma mudança cultural, né? Hoje já está existindo isso, né? A gente vem tendo esses casos dentro da empresa que é o quê? Poxa, eu já tenho um BPO aqui, mas está executando assim, 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 assado. Naturalmente a gente vai se conhecendo e tudo, e aí a gente acaba entrando ali, o que é muito legal, porque antigamente a gente, poxa, quem faz o financeiro da minha empresa sou eu, Uhum. o dono ali, ou a dona, né? Ou então, poxa, eu tenho alguém que me ajuda, eu tenho um setor aqui e tudo mais. E eu estou dimensionando aqui para o pessoal, porque naquele momento era um momento muito complicado e delicado, e fechar com a lucro ali era uma mudança cultural. Né, eu acho que até então, talvez o Chateau, e aí me corrija se eu estiver errado, Chateau, você não tinha ainda se deparado com esse serviço. É. Né? Por mais que você também trabalhe com a terceirização, né, eu acho que a nossa simbiose, né, a nossa identificação muito rápida, eu acho que também está um pouco pautada aí, né, na nossa semelhança de modelos de negócio, mas é algo que me traz uma felicidade, tá? E aí é um agradecimento público que eu faço aqui, muito por isso, né? A gente está aqui conversando agora, né? Estreando aqui o podcast. E eu queria que tu contasse, assim, poxa, o que é que te motivou naquele momento extremamente desafiador, né? A topar, né? Ali a tá, poxa, eu vou delegar o meu financeiro não para alguém que está do meu lado, não para mim mesmo, né? A gente sabe que um diferencial competitivo hoje para o empreendedor é ter tempo para executar atividades de extrema relevância que geram alto retorno, né, e tudo mais. E, enfim, queria que tu, sei que a gente já conversou Sim, bastante sim, sobre sim, sim. isso, né, e tudo, mas assim é uma Sim. pergunta que eu acho, independente de ser BPO financeiro, né, mas eu acho que assim, poxa, a gente está passando por um momento incomparável com a época da pandemia e às vezes a gente vê isso, né? Poxa, muita empresa ali empurrando para frente, né, uma aquisição que dá medo, que gera frio na barriga, né? Poxa, às vezes a pessoa não tem um preparo para, cara, vou contratar aqui a Tactics para fazer o meu marketing, os caras são especialistas, anos no mercado, vários cases de sucesso. Cara, eu não sei lidar com tudo isso. Talvez eu me sinta pequeno em relação a isso, talvez eu tenha que passar por algumas fases, né, e tudo. Então, enfim, queria que tu contasse aqui para nossa audiência, né, como foi aquele momento para você. E aí, já fazendo um gancho aqui para te deixar falar bem muito aqui, como eu estou falando também, né, no final, depois tu contar como era o Chateau antes da lucro e como está sendo o Chateau depois da lucro, né? Mais precisamente esses quase 3 anos, né? Que você está conosco aí, que assim como você falou, né? Espero que satisfeito Sim, também. sim, sim. Então é isso, É, assim, fala para, deixa aí o coração falar, porque eu é. acho bacana entender os principais motivos, né? Eu acho que às vezes a gente pensa até me delongando aqui, mas às vezes eu vejo muito empreendedor pensando numa parte muito técnica. Poxa, eu vou para lucro porque eu vou contratar aqui uma mão de obra especializada, que quando isso acontecer, vai acontecer assim, que é correto. Mas eu sempre levanto muito o mérito da questão de o empreendedor ele também tem que saber olhar para ele mesmo, saber olhar suas limitações, saber olhar o que ele quer fazer com o tempo dele e para onde a empresa tem que ir. Exatamente.
É. Cara, isso mesmo. Quando você falava assim, eu fui pensando muita coisa, né? Vou tentar encaixar aqui a quantidade de coisas aqui que eu pensei enquanto você falava. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Nessa migração de fase de carreira, né? De você Uhum, virar, né, funcionário, né? Mesmo que seja empreendedor na empresa dos outros, sim. para virar empresário, né? Eu não sabia de nada, né? Assim, como é que era a gestão, tinha noções, né? Por ter feito faculdade, estudar muito, e tal, etc. Mas na prática não tinha noção, né? E quando você começa, você já não começa com uma super equipe, né, financeira, administrativa, etc, né? Você começa ali tateando e você mesmo tentando fazer as coisas, né? Eu tive uma sorte, entre aspas, né, de ter um sócio advogado, então ele me ajudou muito na parte contratual, né, na parte, né, Uhum. e outro sócio economista, então ele me ajudou muito também na parte financeira, a gente fazia, né, as DREs, as planilhas, né, contas a pagar, contas a receber, a gente ia fazendo do nosso jeito ali na época, e a gente, né, nós três conseguimos trocar muita ideia nesse sentido. Até quando eles saíram, né, essa parte veio toda para mim, né? Esse meu sócio vai ficar mais com parte financeira e tudo mais. Quando ele saiu, eu tive que abraçar tudo, né? Como eu disse, Sim. né? E aí eu já tinha uma carga, né, de educação quanto a isso, mas fui tateando ali, né? Fui aprendendo, etc. E isso me tomava muito tempo, né? Me tomava tempo demais de você ficar preocupado em fazer uma cobrança com o cliente, em fazer um contas a pagar, um contas a receber, pensar sobre folha de pagamento, e etc, etc, etc. Meu Deus, né? Gerar boleto, nota fiscal, caramba, né? Eu perdia dias e dias da semana, né? Podendo estar me ocupando com outras situações, né, de crescimento da empresa, estava nessa parte. E aí, durante esse processo, né, eu fiz algumas tentativas, né, por conta própria, né, muitas delas contratando ferramenta, Uhum. achando que a ferramenta iria me solucionar, quando na verdade, né, antes da ferramenta você tem que pensar no processo, você tem que pensar em quem vai usar aquela ferramenta, né? Não adianta eu ter uma Ferrari se eu não sei nem dirigir, né? Não serve pra nada, vai ficar parado ali. Eu primeiro preciso aprender a dirigir para depois ter um carro qualquer, seja qual ele for, né? Então eu comecei a pensar nisso, né? Contratei várias ferramentas, gastava dinheiro e a ferramenta lá parada porque dependia de mim, ou eu contratava alguém, testei também ter pessoas internas comigo, mas eu nunca tinha tempo de explicar, ela não conseguia me entender, não usava a ferramenta como. Então, foram alguns processos frustrantes desse período. Mas eu continuei, né? Fazia bem, dava tudo certo. Tinha casos, às vezes, eu de me esquecer de cobrar cliente. Tinha cliente depois com 3 meses me ligava, cara, eu tô sem te pagar há 3 meses. Aí eu, caramba, é mesmo? Tu não me cobra. Aí eu, caramba, aí lá ia eu e tal, né? Não que eu tivesse nadando em dinheiro, mas porque realmente não conseguia, né, dar conta. Tem uma frase que é: todo empreendedor gosta de vender, mas detesta cobrar, É, né? Eu falei isso para um colega um dia desses e ele falou: pô, como assim não gosta de cobrar? Eu adoro cobrar, eu adoro ver o dinheiro na conta. Não, você gosta de ver o dinheiro na conta. exatamente. Você não gosta de cobrar. É, Ainda mais quando tem é. inadimplência, né? E você fez a venda, porque às vezes, né, Isso, ainda na tem pequena e isso. média empresa, né, micro, né, o dono, a dona ali é quem executou a venda, é quem É, faz um relacionamento muitas das vezes. exatamente. Porque eu sou comercial lá, né? Eu sou comercial da Tactics, né? Então, Uhum, eu vendo o negócio, eu me relaciono, muitas vezes eu tô junto do atendimento também em sim. muitas contas. E aí eu mesmo cobrar aquilo, fica um negócio meio, né? Quando eu tinha sócio era legal, porque a gente, né, Se fazia o sócio dividia. mal e o bem, né? O cara chegava pra mim, cara, dá pra dar um desconto aí? Eu, cara, vou falar com meu sócio. Agora eu não posso mais, que eu não tenho, não tenho mais sócio, não posso nem mentir, né? Aí agora eu falo, vou falar com a Lucro, ver se ela permite, né? Uhum. Aí eu uso a estratégia. Mas enfim, fiz essas tentativas, não deu certo. E aí, realmente, num belo dia, né? Talvez dias antes dessa Uhum. data que você trouxe, eu recebi uma ligação, aí teve uma pitada de sorte, tá? Eu recebi uma ligação, né, da Lucro, oferecendo serviço, né? E aí teve a pitada de sorte, porque assim, eu não sou muito de atender telefone, né? É, hoje em dia tá osso, né? Você Uhum. recebe spam aqui, meu Deus do céu, né? Passa o dia todinho aqui só dando o vermelhinho aqui pra fechar o telefone. Mas nesse dia atendi. Nesse dia eu atendi, e além de atender, eu ouvi, né? Porque muitas vezes também eu atendo e quando demora demais eu desligo. Então teve essa pitadinha de sorte, tá? Ainda bem, né? Mas o approach foi muito legal. O approach que a Lucro me deu foi um approach, assim, primeiro de curiosidade, como você disse, eu não conhecia essa terceirização financeira, BPO, etc. Porque a gente entende, né? E eu acho que ainda é assim, né? Que o financeiro da empresa tem que estar com dono, né? Eu não posso, ninguém pode saber quanto é que eu ganho, ninguém pode saber quanto é que eu, né? Quem é que vai mexer na minha conta? Tá louco mexer na minha conta, né? Então foi quando eu recebi essa informação,
tipo assim, eu não me lembro exatamente como é que foi, mas me perguntou, cara, como é que você tá aí com relação à parte financeira? E a primeira resposta, com certeza, deve ter dito, pai, tá funcionando, mas eu tô aqui feito doido, né? E aí, pai, tu conhece a questão da terceirização? Não. Vou embora conhecer. Aí normalmente eu sempre faço assim, me manda uma Uhum. informação, não, vamos marcar uma reunião e tal, só que nosso dia é tão louco, né? Se eu for marcar reunião com todo mundo que me oferece alguma coisa, eu não faço mais nada da vida, né? Então eu digo, não, cara, me manda que eu vou analisar aqui. E deve ter acontecido isso, né? Vocês Uhum. me mandaram proposta ou alguma apresentação, alguma coisa, eu achei bacana, né? Por isso que eu digo que teve a pitada de sorte por eu ter atendido, mas teve também o processo de vocês que foi muito bacana de me seduzir por essa solução que eu nem conhecia. Uhum. E aí realmente a gente topou, né? No começo eu fiquei meio, né? Até conversei com minha esposa e tal. Rapaz, eu vou dar um acesso à minha conta bancária para eles, loucura, né? Eu nem conheço direito. Aí foi quando vocês disseram, ó, a gente não vai ter acesso né? Até explicando aqui para o pessoal entender, né? Vocês não podem fazer nada com o meu dinheiro, não. Sim. Né? Vocês vão mexer lá, deixar na cara do gol, mas quem faz o gol sou eu boto para fora, eu que escolho, né? Ali entre aspas, né? Então, eu nem sabia que tinha no banco esse usuário, né, secundário que Uhum. podia mexer só em algumas coisas, enfim. Então, fui aprendendo, né, com isso. É, é, testei, eu disse, cara, vou testar, né? Eu sempre testo, aproveito as oportunidades, como você Uhum. disse, poxa, acho que é uma oportunidade bem bacana. Se não der certo, na pior das hipóteses, eu volto o que estava fazendo e vida que segue, né? Sim. Então, resolvi testar, né? Tive um, um primeiro contato assim, né, já na parte operacional muito boa que vocês fizeram comigo, né, eu lembro e relato aqui, que foi analisar a minha situação, meu status atual, né, não só de chegar e querer ser o operador da coisa, mas entender. Eu me lembro que, agora falando na prática, né, eu tinha uma conta, tenho, né, uma Uhum. conta no Santander, né, vou falar aqui os nomes porque, né, Sim, não sim. tem problema. Não, aqui não tem problema. Exatamente, né? E nem vou falar mal nem bem, vou só contar a situação. Tem uma conta no Santander que me cobra um absurdo de taxa, né? Então, antigamente, acho que nem existia Pix ainda na época, né? Tinha, tinha, tinha taxas altíssimas de TED, taxas altíssimas de geração de boleto, taxas altíssimas de cesta. Então, eu gastava muito com o Santander. E aí vocês disseram, cara, tu conhece esses bancos, né, digitais, né? Uhum. O Inter tinha começado na época e tal, né? Outros, hoje é só o que tem, né? E aí eu, cara, conheço, mas eu também fico com o pé atrás. Esses bancos aí são meio esquisitos, né? Vai que o banco não tem uma agência, né? Se esse banco quebrar, onde é que meu dinheiro fica? Eu não consigo nem um caixa eletrônico. Aí vocês né, tiveram sempre toda essa paciência de me explicar, de ser, né, didático quanto a tudo isso. A gente acabou abrindo uma conta digital Uhum. e o lucro não, mas a economia que eu tive, né, dessa mudança praticamente já pagava vocês, né? Então, assim, não é só uma troca de operação, né? Foi realmente um entendimento, né? Casado, de vocês me entenderem, de vocês. Então, foi muito legal esse approach, né? Isso deu muita confiança. É o que eu também prego junto aos meus clientes, né? Deles entenderem que a gente está ali não para ser só um Uhum. batedor de prego, né? Mas de, porra, vem aqui, cara, tá precisando mesmo disso? Por que tu não pode fazer melhor? Deixa eu fazer isso e tal. Então, reforçando aqui, vocês foram muito importantes nesse primeiro momento, né, de acolhimento, né? Então, ajudou nessa economia que eu tive, né? Hoje a gente está trabalhando com banco digital que Uhum. praticamente não tem custo nenhum, então já valeu a pena. E aí começou esse relacionamento, né, de dia a dia. Né, eu sempre digo que eu até uso pouco, sabe? Poderia usar mais, mas essa parte consultiva, né, que vocês me Uhum. ajudam muito, né, tanto a parte operacional em si, mas muitas vezes eu digo, rapaz, eu vou contratar um funcionário novo. Tu acha que vale a pena? Quanto é que deveria ser esse salário? Aí você me diz, pô, para contratar um salário novo, cara, tu precisa, né, conseguir mais um cliente aqui nesse ticket médio e tal. Então, esse relacionamento também é muito legal. É, enfim, então, né, para recordar aí o início, acho que foi isso, né? Foi a sorte de eu ter atendido, mas não só essa sorte, de vocês terem feito esse acolhimento bacana, né? Já vão quase Sim, 3 anos aí, né? quase 3 anos. É, mas é isso. Eu recomendo demais, né? Eu sempre passo para outros empreendedores que estão aperreados também com isso, que você precisa de alguém para lhe ajudar. Você sempre precisa de alguém que possa contribuir e lhe ajudar, né? Principalmente quando não é sua atividade fim. O meu atividade fim é mais digital, é entregar soluções de resultados digitais para meus clientes. Se eu ficar perdendo tempo, entre aspas, né? Parte, né, financeira, burocrática, seja o que for, eu tô, né? Então, por isso que tem as terceirizações, que eu acho que vale muito a pena a gente testar e foi um teste bem sucedido. Bacana, Chateau. Fico muito feliz de escutar
tudo isso que você falou, fui escutando e lembrando da jornada, lembrando dos momentos, né? Uma coisa que é muito legal que você comentou, né? Muita, assim, quando a gente, assim como você, né? A gente faz nossas operações comerciais, né? Cold calls, né? E tudo. E muita gente pensa, né? Acho que todo mundo passa por isso. Você passa também no seu segmento do marketing e tudo. Muita gente pensa que a gente vai apertar botão, a gente vai só fazer, emitir isso, né, fazer aquilo, algo muito operacional. E a gente fala na lucro, a gente vende isso na lucro, né? Assim, pessoas vão chamar, isso é missão, isso é propósito, isso é... A gente procura não se ater muito às palavras e focar muita energia na entrega, né? Então a gente entende que o BPO financeiro, a terceirização financeira é o meio, não é o fim, né? A gente se propõe muito a ser o braço direito, né, do empreendedor ali, até porque a gente sabe, né, do financeiro, a gente entende bem do setor financeiro, né, e a gente entende que existe um grande trabalho a ser feito, né, às vezes se olha muito a ponta do iceberg, não olha o que tá por baixo, né, e você sempre olhou o que estava por baixo, né, então é algo que eu sempre, quando em conversas onde eu estou compartilhando muito da nossa história e tudo, eu sempre trago muito esse exemplo que eu trouxe aqui nesse nosso episódio, né, do exemplo do Chateau, que não conhecia, que apostou, né, lógico, como você falou, né, teve a sorte ali, nós criamos a oportunidade, né, eu me lembro que na época foi uma decisão para a gente muito complicada, porque, poxa, pandemia, cara, quem é que vai atender o Exato. telefone? Quem é que vai Quem é que vai querer querer investir em agora alguma coisa, né? falar em texto? Poxa, É, Code Call a gente sabe, é rápido, não tenho ali, pô, tem 20 minutos para te explicar um conceito de um negócio novo que eu acho que você nunca escutou falar, né? Então, naquele momento, cara, se a gente não criar a nossa oportunidade, ninguém vai criar. Até passar a pandemia, a gente não sabe quando vai passar, e a gente vai deixar para ligar quando, né? Então, acho que foi um encontro muito bacana, né, ali. Te agradeço muito por ter atendido o telefone, mas é. Mas se não tivesse telefone, tinha tido as oportunidades, né? Eu ia ver a um gente e-mail, ia iria, ver a alguma coisa. gente Isso, iria com certeza chegar em isso, você, né? isso. Ah, e aí, falando, Chateau, agora, falando do teu nicho, agência de marketing, tá? Assim, poderia trazer aqui essa pergunta falando de todo CNPJ, de toda empresa, mas essa vai ser uma pergunta que eu vou querer fazer para diferentes empreendedores, né, de acordo com o seu segmento, que eu acho bacana isso, e todos com certeza vão ter uma resposta diferente. E é isso que eu queria muito compilar aqui. É, se você pudesse indicar a lucro para uma agência de marketing, marketing digital, enfim. Por que você indicaria? O que é que você falaria para o empreendedor? Poxa, olha, eu aconselho fortemente, eu sugiro que você conheça essa empresa, a lucro. O que é que passa assim pela tua cabeça? Eu sei que você faz isso por nós, né? Eu queria é, não fazer um roleplay aqui contigo em relação a isso, né? Mas é algo legal para a gente estar passando para as pessoas, né? Porque muita gente tem um entendimento de, poxa, marketing só dá certo se for numa empresa assim, se for na empresa SaaS tem que ser lá dentro, né? E tudo. A gente também com o nosso serviço a gente passa por alguns juízos de valor desse, então queria aproveitar aqui o momento para desmistificar um pouco isso. É. Assim, tudo que a gente conversa aqui acaba se encaixando, né? Porque a gente conversou um pouquinho mais atrás, né? Então a gente falou muito da questão de complementariedade, né? Dos trabalhos, né? Uhum, Então, assim, eu acho que as agências, né? Seja qual for o tipo de empresa, mas como você perguntou especificamente das agências, né? Elas precisam ter a consciência do que é que ela precisa de colaboração para poder o negócio funcionar melhor, né? Que a gente acabou de falar também aqui sobre você ter essa consciência de pedir ajuda a alguém, né? Então assim, o que é que eu indicaria? Primeiro, o entendimento sobre o conceito da coisa, né? São duas coisas distintas, né? uhum, Primeiro você precisa ter o entendimento do conceito de BPO financeiro, de terceirização financeira, né? Para você ter acreditar nisso, que funciona, né? Foi o meu primeiro passo. E depois que você acredita nisso, aí você escolhe quem é que vai fazer esse serviço para você, uhum, né? E aí é onde entra lucro, né? Para indicação. Mas primeiro eu acho que o empreendedor precisa ter, o empresário, né? Essa noção de que precisa dessa ajuda, né? Claro que ele pode internalizar, né? Colocar lá uma equipe, etc. Mas assim, olhando para o mundo das agências digitais, nós normalmente somos agências enxutas, né? É diferente de uma indústria, né? De uma grande empresa aí de varejo. Nós somos tradicionalmente empresas enxutas, né? Até
diferenciando um pouco de agência de publicidade, né? A Uhum. agência de publicidade tradicional tinha centenas de funcionários, etc. Antigamente, você ia perguntar, né, o sucesso de uma agência, de uma empresa, é pela quantidade de funcionários, né? Hoje já não é mais assim, né? A Uhum. gente sabe que não é. Então, as agências digitais, que é uma coisa nova, né? Ela já nasceu com essa ideia de ser enxuta, né? E aí é onde entra a necessidade de você ter pessoas, né, complementando aquilo que você, né, não consegue fazer ali internamente, né? Então, das 32 agências lá que eu tenho na ACAD, né, eu sempre falo para elas, e eu entendo bem, porque né, tem tamanhos diferentes, mas a grande maioria são os próprios donos que fazem esse papel de, né, financeiro, etc. Era como eu fazia, né? E aí o primeiro passo é entender, como eu disse, né? Vocês me explicaram bem, teve essa oportunidade, teve essa sorte de atender, etc. Mas eu acho que vale a pena todo mundo dar uma pesquisada sobre isso, acreditar, ver que funciona, né? Entender esse mercado que está crescendo. E aí, quando você acreditar e confiar, aí você vai atrás da empresa, né? Uhum. Correta, e aí é onde eu entro a indicação da Lugo, porque realmente tudo que eu precisei, cara, até hoje, né? Eu brinco que minha vida, né, empreendedora, né, dentro da Tati, realmente teve uma mudança, né? Um AT e um DT, né? Não, um AL e DL, né? Antes da lucro Uhum. e depois da lucro. Realmente é verdade. Eu consegui, né, ter confiança no trabalho de vocês, acompanhar, e ao mesmo tempo ter mais tempo para poder me dedicar a outras situações. Talvez um próximo passo que eu possa fazer, né, de maturação, de maximização desse trabalho, é ter alguém interno, talvez, para ficar fazendo essa ponte mais direta com vocês, né? Pode Uhum. ser. Da mesma forma que eu sempre prego isso para os meus Sim. clientes também, né? Não adianta eu ficar sempre conversando sobre marketing digital com o dono direto, porque ele não vai ter tempo e tal. Então eu sempre digo, né? Até casa de ferreiro, espeto de pau, né? Uhum. Já que eu faço isso para meus clientes, né? Realmente eu tenho também que entender que eu preciso isso, né? Porque muitas vezes vocês me demandam, me perguntam, me acionam, e eu não tenho tempo de pensar, né? Tem funcionado muito bem, mas eu acho que seria talvez o próximo passo. Eu tenho uma pessoa lá, né, que entenda desse mercado para poder, né, conversar melhor com vocês, trazer soluções, entender melhor a situação. Até os relatórios que vocês passam, né, muitas vezes confesso aqui, não consigo nem ler, porque não dá, não tenho tempo, né? Acredito mesmo, acredito tanto, né, Uhum. que eu nem vejo o que é que está sendo feito, né? Tem uma brincadeira que é eu brinco com minha esposa que é o seguinte: às vezes eu vou tentar tirar um dinheiro da minha conta e fico com vergonha de dizer para Luca, entendeu? Rapaz, não vou dizer não. Eu digo lá, pô, eu preciso tirar aqui tantos reais aqui. Mas pra quê? Pra que você vai tirar? Não, pra fazer tal coisa. Não, não pode tirar assim não e tal, né? Então ficou tipo quase um pai, né? Que fica tomando ali minha mesada, né? Mas é legal isso, porque antigamente eu não tinha controle, eu fazia o que eu queria, né? Hoje em dia eu já fico mais preocupado com essa situação. Então eu acho que o próximo passo seria esse, né? De maturação do trabalho. Mas eu já dei o primeiro, né? Que muita Uhum. gente ainda não deu. E é isso que eu recomendo. Acho que vale a pena demais, principalmente para agências enxutas, para empresas enxutas. Funciona, né? Acredite e recomenda lucro fortemente. Bacana, Chateau. De Entendeu? novo, cara, fico muito feliz de escutar a tua linha de pensamento, né? Acho que, como você falou, a gente tem um papel muito proativo com o empreendedor, até porque eu acho que toda empresa, né, vai buscar o seu diferencial. A gente sabe que o diferencial dentro do nosso mercado é ter uma postura proativa, é não se resumir só em estar ali apertando o botão, mas também ali, né, ser um braço direito. Eu sempre brinco que um bom financeiro não é o setor que traz as melhores respostas, mas o que traz as melhores perguntas, Exatamente. né? Eu acho que o grande papel do Chateaubriand, né, relacionado ao financeiro dele, né, no caso executado por nós, da Lucro, é fazer você refletir, né? Poxa, estão fazendo isso, estão me entregando isso, tudo beleza. Eu tenho passos a construir, que todo passo, seja para frente, seja para trás, para a direita ou para a esquerda, vai envolver uma análise financeira para isso. Na verdade, viu, só um parênteses aqui, Luiz. Hoje está muito em voga, né, as inteligências artificiais, chat Uhum. GPT, etc. Né, e todo mundo muito com medo, né? Rapaz, vai tomar, vai dominar o mundo, né? A gente não vai servir mais para nada, o ser humano vai ser, né, robotizado e tal. Aí eu sempre uso essa expressão que você disse, né? Cara, a pessoa, o humano, né, profissional, nunca vai ser substituído por uma máquina, porque a máquina, pelo menos até então, né, só sabe responder, ela não sabe perguntar. E a grande diferença do conhecimento é você perguntar e não responder. Então a máquina só responde, mas quem pergunta somos nós, né? Então por isso que o Exatamente. negócio funciona bem e nunca seremos substituídos.
Pelo menos até então. Não, com certeza, eu compartilho do mesmo pensamento também. Um ponto legal também é que tu até comentou, né? Poxa, eu não tenho tanto tempo, então é uma análise muito legal. Também procuro levar essa análise, né? Para, poxa, não só clientes, leads, etc., lá dentro da empresa, mas a gente já faz uma economia de tempo considerável para o empreendedor. Como, por exemplo, o seu caso, né? O Chateaubriand está aqui, não me deixa mentir. E ainda assim, hoje o mundo ele está tão plural, a gente tem que fazer tantos acessos ao longo do dia, resolver tantas questões e tudo, que a, a questão de você ler um relatório, né, de parar ali, às vezes não se tem tempo. Uhum. Imagine se o Chateaubriand tivesse preso ainda no operacional, Exatamente, né? né? Não teria esse tempo aí provavelmente para muita coisa, e isso impacta até a qualidade na vida pessoal também, né? Eu tenho vários relatos de empresas que viraram nossos clientes que falam, poxa, antes eu chegava em casa, eu dava só um oi para minha esposa, eu sentava na mesa que eu tinha que pegar os boletos para fazer pagamento, poxa, minha folha recebia no dia que tinha que receber, recebia 10 horas da noite. Uhum. Poxa, não é. Criava até uma energia ruim dentro da Isso, empresa, né? Uma exatamente. situação ruim e tudo. Então é algo que a gente bate muito na tecla, né? Então é muito legal escutar esse teu relato, porque hoje cada vez mais a nossa agenda está ficando mais ocupada, né? Eu compartilho, você sabe, do mesmo pensamento de cada vez mais nós temos que nos preocupar em como eu consigo ter mais tempo, porque a nossa empresa precisa disso, né? Então você falou e, poxa, o próximo passo é talvez contratar alguém para estar enviando e recebendo as informações e eu Exatamente. conseguir estar tendo tempo para analisar os relatórios, né? Então a gente também tem essa linha educativa, né, de entender que, poxa, todo mundo tem um estágio, né? Por isso que a gente fala, não é da boca para fora, né? Poxa, a gente quer ser o braço direito do empreendedor. Alguém vendo e escutando isso, pode pensar, poxa, como é que o cara vai ter muito cliente assim? Né? Como é que o cara vai ter? Não é a nossa ideia, eu acho que hoje todo prestador de serviço, se for pensar na quantidade, acaba que chega naquele cenário que a gente conversou mais cedo, né? De prostituição de preço, né? Então é muito melhor, pelo menos é uma visão que eu carrego sempre. Você tá focado no seu cliente, construir uma jornada dele. Poxa, o Chateau hoje está assim, ele conseguiu ter mais tempo referente às atividades operacionais, mas ele ainda não tem tempo para ter ali, talvez, uma agenda mais consultiva, Sim. né, financeiramente falando. Então, o Chateau daqui a pouco ele dá um outro passo, né? Então, isso é muito legal de ver. É o que a gente quer. Eu acho que todo prestador de serviço tem que olhar para o seu cliente que ele está comigo e ele junto a mim. Nós temos uma jornada juntos a percorrer. A Tactics, o Chateaubriand não iria ver valor na lucro se, poxa, eles só vão até aqui. Se for daqui para frente, minha empresa está crescendo, poxa, eu não vou. Aí eu vou ter que ter. Pô, então por que lá atrás eu fiz isso? Né? Então a gente se pressupõe muito a isso. Eu acho que todo estágio a gente vai conseguir estar levando nossa proposta de valor. E aí, uma última pergunta, Chateau, aqui para você, para a gente, infelizmente, encerrar aqui o nosso primeiro episódio. Vamos ter com certeza outras oportunidades, mas eu venho fazendo muito essa pergunta para pessoas que conhecem a nossa empresa. E eu quero fazer essa pergunta para encerrar aqui o nosso podcast. Quando você vê a palavra lucro para você, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? E por quê? É, para mim pode ser um pouco mais fácil porque eu já conheço o lucro, né? Sim, Então, né, a primeira palavra que vem realmente na verdade são algumas, né? Não é só uma, mas confiança, é, ganho de tempo realmente, né? Assim, palavras mais maiores. Ganho de tempo, confiança, é isso. Acho que acesso a outras, né, outros conhecimentos que eu não tinha. Então, acho que é muito do que eu falei há pouco, né? Com a lucro, eu pude me dedicar a outras situações que eu não conseguia, pude realmente adquirir uma confiança de saber que tem uma empresa, né? Trabalhando com o meu financeiro de forma, né, totalmente confiável, realmente. E com esse relacionamento, né, ir conhecendo mais e aprimorando mais. Acho que é por aí. Confiança, ganho de tempo. A lucro tem me dado isso
diariamente. Eu fiz essa mesma pergunta. A última vez que eu fiz essa pergunta, eu escutei uma resposta bem bacana, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Eu acho que todas as respostas, esperamos nós da empresa, eu acho que a gente vai ter também essa mesma sensação, que é o quê? A pessoa respondeu, é como se fosse um seguro de vida. É, hum, Assim, é um relato muito similar ao sim, seu. sim, sim. Cara, tenho vocês como meu fornecedor, vocês fazem tudo isso para mim. Às vezes eu não tenho tempo poxa, ler um relatório, alguma coisa assim do tipo, mas saber que vocês estão ali Exato. todos os dias úteis do ano, não tiram férias, etc, aquela coisa, aquilo me dá segurança do tipo, às vezes ele até falou, cara, às vezes eu tenho até tempo, mas eu não leio porque se vocês não falaram alguma coisa e tudo é porque tá tudo bem, né? Então ele até fez esse comparativo, eu achei muito bacana, né? Eu tô comentando porque eu vi muito desse comentário também na sua resposta. Porque, cara, da mesma forma que a gente, né, pessoa física, às vezes a gente contrata poxa, faz um seguro de vida de carro, alguma coisa assim, para ficar tranquilo, para ficar segurado, né? Eu vejo vocês também dessa forma. É isso mesmo, confiança, tranquilidade, né? Segurança, né? É isso mesmo, é exatamente isso. É você ter a segurança de que aquilo que você, né, entregou para lucro, né, tá realmente em boas mãos e sem preocupação, né? Show de bola. Eu carrego isso, eu fico sem preocupação mesmo, né? Nunca tive reclamação de um funcionário meu que não recebeu dinheiro, de um cliente meu que não pagou, ou de uma cobrança que não foi feita, né? Essa confiança existe e tem funcionado muito bem, Show de bola. viu? Chato, te agradeço demais. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui nosso primeiro episódio do Lucrumcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.